É, pessoal, e hoje o Flamengo enfrenta o Central Córdoba no Maracanã e tem novidade no Mengão, hein? Tem novidade aí nos relacionados do Mengão, tem aí, né, grande ídolo voltando aí a ser relacionado no time do Flamengo. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando aí? Então assiste esse vídeo até o final. Vai, porque olha aqui na nossa tela quem aparece. Georgian de Arrascaeta aparece aqui atrás. Tá. E Felipe Luiz. E na outra tela lá na frente aparece Rafa Marques no Maracanã, no estádio Mário Filho. Que não está entre o Leme e o Pontal. Não. Não. Ali é bairro do Maracanã? Maracanã. Perto da Tijuca, perto do que mais? Do Andaraí. Os antigos chamam ali de... Região da antiga aldeia campista. É isso que eu ia falar. É, sabe, se o Lúcio Silveira deu uma aula de geografia de Porto Alegre ali, o Rafa, se deixar, ele faz um programa inteiro do Rio de Janeiro. E hoje tem Flamengo, Rafa. Bom dia, amigo. É isso, Abel. Bom dia para você, para o Celso, para o Eugênio, para a Mari, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F360. E olha, uma manhã de quarta-feira tipicamente carioca, a previsão do tempo versa sobre a possibilidade de chuvas ao longo do dia, mas por enquanto, sol de fora, nenhuma nuvem no céu, um cenário aparentemente perfeito para o Flamengo voltar ao Maracanã em jogos de Conmebol Libertadores, depois daquela última impressão do ano passado, nada agradável, a derrota para o Pearol pelo placar de 1-0, depois a consequente eliminação lá no campeão Delcílio, e o Flamengo ficou pelo caminho na Conmebol Libertadores de 2024. Página virada, Tite não está mais, Felipe Luiz assumiu, com ele no comando e com o time principal, o Flamengo não perde desde o Fla-Flu do Campeonato Brasileiro do ano passado, 17 de outubro. O Flamengo perdeu esse ano, sim, no Campeonato Carioca para equipes de menor investimento, como por exemplo o Nova Iguaçu, que foi a última derrota em jogo oficial na temporada, mas era com a equipe alternativa. Com o time titular, são 16 jogos neste ano e nenhuma derrota. Flamengo já campeão carioca, campeão da Supercopa do Brasil, campeão também da Taça Guanabara, entrando com muita confiança na Conmebol Libertadores, principalmente depois daquela vitória na estreia na Venezuela sobre o Deportivo Táchira. O adversário de hoje, que é o Central Córdoba, empatou com a LDU em casa pelo placar de 0-0 e obviamente vem para cá para jogar um futebol fechadinho. Mas a gente sabe que no jornalismo, né, a novidade, o que tem peso, o que tem relevância, muitas vezes ultrapassa aquilo que está previamente combinado, que era para falar especificamente da preparação do Flamengo para o jogo. Já está no espn.com.br. Flamengo acabou de confirmar oficialmente esta informação. Depois de 7 meses, o atacante Pedro, plenamente recuperado de mais uma grave lesão na sua carreira, volta a ser relacionado e ficará no banco de reservas esta noite contra o Central Córdoba, às 9h30, aqui no Maracanã. É uma excelente notícia, não se sabe exatamente quanto tempo o Pedro pode jogar, algo em torno de 15, 20 minutos, mas aos poucos, ou seja, gradativamente, ele vai recuperando o seu espaço na equipe titular, uma vez que é o jogador importantíssimo no planejamento do Flamengo para a temporada 2025. Outro jogador muito importante, já vamos falar sobre o time para a partida dessa noite, é o meio-campo Gerson. É consenso entre quase todos os torcedores e também muita gente da opinião pública que ele é o grande craque desse time do Flamengo, o jogador que leva o Flamengo ao ataque em campo, jogando em várias funções diferentes. Gerson acaba de ter, informação confirmada ontem, o seu contrato renovado com o Flamengo até 2030, portanto, duração aí de mais 5 temporadas praticamente. E numa entrevista à Flamengo TV, ele falou sobre essa satisfação de estar com seu vínculo estendido pelo clube do coração. Feliz, realizando mais uma vez um sonho na minha vida, renovando o contrato, meu time do coração, tá aqui, né, até 2030, então estou muito contente, muito feliz. Espero que minha passagem aqui continue sendo vitoriosa, que é o mais importante, né? Para todos nós aqui do clube e para a nação, que é o que nos representa fora de campo. É o 12º jogador, né, que a gente costuma dizer. Feliz, mais motivado ainda e querendo sempre buscar mais.
O Gerson, que tem presença mais do que assegurada no time do Flamengo para o jogo dessa noite contra o Central Córdoba, e a dúvida é se ele vai jogar efetivamente como um homem aberto pelo lado direito ou se vai fazer parte da construção do meio campo. Nós temos aí o provável time do Flamengo para essa noite, 2 voltas importantes. Gonzalo Plata e Bruno Henrique, poupados contra o Vitória, recuperam as suas condições de titulares para a partida dessa noite pela Conmebol Libertadores, mas algumas lacunas são grandes dúvidas na cabeça do torcedor, mas imagino que o técnico Felipe Luiz já tem em mente os seus favoritos. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, aí uma dúvida do lado esquerdo, Alexandro, que foi titular no último fim de semana, ou Ayrton Lucas, o meio campo Pulgar ou Everton Araújo, De La Cruz ou Luiz Araújo, aí nesse caso o Gerson viria para a função de meio campo, e o Jorgean de Arrascaeta fechando o setor de meio campo. Na frente, o Gerson com o Bruno Henrique e o Gonzalo Plata, esse o provável Flamengo para enfrentar o Central Córdoba logo mais aqui no Maracanã. Mais uma vez, promessa de casa cheia, e o Flamengo tentando apagar aquela última imagem deixada na partida contra o Peñarol e recuperar a imagem anterior, porque até aquele jogo contra a equipe uruguaia, o Flamengo vinha de 17 vitórias consecutivas no seu estádio pela Conmebol Libertadores e tem tudo para conseguir hoje mais uma. Abel e amigos. Grande Rafa Marques, trazendo um panorama completo, escalação do Flamengo de tanta gente e trazendo 2 ótimas notícias para o torcedor rubro-negro, viu, Eugênio Leal? O Pedro relacionado depois de muito tempo e a renovação do contrato do Gerson, do Adílio dos tempos modernos, como você bem sugeriu, e nós aceitamos aqui, você sugeriu ano passado ou retrasado, todos nós aceitamos, porque realmente lembra o grande Adílio, porque o torcedor do rubro-negro, estou brincando com o Eugênio, porque quem sugeriu fui eu, mas, voltando a falar sério, o torcedor rubro-negro, ele tem que comemorar essa renovação, porque se o Gerson não renova, quem não ia querer o Gerson? Torcedor rubro-negro, já pensou o Gerson jogando no Palmeiras, no Galo, no Internacional, no Grêmio, no Fluminense? Aliás, ele já jogou no Fluminense? Começou lá, não começou lá? Sim. Então, é uma grande notícia. São 2 grandes notícias, hein, Eugênio? Sim, são 2 notícias importantíssimas. O Pedro, mais cedo ou mais tarde, a gente sabia que ele estava nesse processo de volta. E tem que ter calma, paciência, porque o jogador que fica tanto tempo parado, quando ele começa a jogar de novo, ele vai ter problemas, muitas vezes musculares, de desequilíbrio e tal. Então, entender que não é chegar, botar e achar que ele vai jogar 90 minutos, tem que ir entrando aos poucos, mas é fundamental. O Flamengo sente falta do Pedro, sente falta de uma referência na área, como o Pedro é. E o Gerson, então, é uma notícia maravilhosa, porque é o jogador que faz o time girar hoje, né? É o cara que faz essa engrenagem funcionar. Quando ele não está, o Flamengo tem mais dificuldades, naturalmente, e era uma renovação que parecia complicada lá atrás. Houve reclamação do pai do Gerson, né? Dando a entender que o Flamengo não estava valorizando o jogador, que ele tinha feito um esforço para voltar e que esperava esse retorno. E então, o que indicava que era uma negociação difícil, o Flamengo consegue fazer a renovação de contrato e agora fica mais tranquilo. Acho que a manutenção do Gerson dá garantia de que o Flamengo vai ter uma temporada em alto nível, porque ele é um jogador que faz esse time rodar, faz esse time girar, e é muito diferente quando ele não está no time do Flamengo. Garante tranquilidade dentro e fora de campo, né? Para que não fiquem mágoas. Muito do caso Gabigol partiu por mágoas de má condução em momentos específicos. A coisa ficou mal parada entre as 2 partes. Isso está resolvido. Essa renovação com o pai do Gerson, digo com o Gerson, está resolvida. E são 2 jogadores, tanto o Gerson quanto o Pedro, mais do que o talento individual deles, é o quanto o time é diferente com eles, dentro da dinâmica do time. A gente está discutindo e vai discutir até o Pedro voltar plenamente. A gente vai discutir essa questão de jogadores que fazem a função dele, mas não é a mesma coisa. E o Gerson ficou claro no jogo na Venezuela, não só a ausência do Gerson, mas também do Arrascaeta, que também mostrou no Brasileiro do que é capaz, acabou de fazer um lance fantástico contra o Vitória. Esses jogadores são muito importantes para além do brilho individual deles, porque eles representam no jeito de jogar do Felipe Luiz hoje. É uma garantia não, porque a gente nunca sabe se o cara pode sair, mas pelo menos o Flamengo está coberto até 2030. Isso é muito tempo, gente, é a outra Copa do Mundo ainda. Olha que loucura.
Tranquilidade para o Gerson também, né? Com contrato renovado, feliz, provavelmente um din-din a mais no bolso. Quem não gosta? Trabalhar sossegado. Né? Se o cara quiser comprar, por exemplo, se o cara gostar daquele azeite no tempero... Ovos, azeite, pode comprar ovos, que azeite estão muito pão, caros. o cara gosta Muitos daquela ovos. omelete gostosa com, Eu não tô falando com dos de cebola, pasta. omelete com Tá pior atum, hein, ainda. professor? fode, O Abel. ovo tá caro, o azeite isso tá não, caro. O Gerson precisava de aumento. 32 anos ele vai ter, né? Ótimo, idade ótima ainda. O Rafa Marques, amigo Rafa Marques, você consegue imaginar um Flamengo ideal a partir do momento em que o professor Felipe Luiz estiver todos à disposição? Pedro voando, Gerson voando e tranquilo de contrato renovado, Arrasca inteiro, todo mundo. Qual seria o time para você? Fácil ou difícil essa pergunta? É uma pergunta boa. Não, ela é boa, não é difícil não. Quer dizer, pode ser que a gente tenha uma variação se ela for uma pergunta estendida para todo mundo. Abel, eu vou trazer a minha percepção. Partindo de um princípio, né, de uma lógica em que todos estarão bem fisicamente, tecnicamente, vivendo os melhores momentos técnicos possíveis, eu acho que o Flamengo titular não tem muito mistério não. Tá? Eu penso que seria Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique. Ainda é, para mim, o melhor Flamengo. Só que com uma quantidade muito maior de peças altamente confiáveis para dar dinâmica de jogo, variações para o treinador, Luiz Araújo, Michael, Gonzalo Plata, gente que pode entrar e fazer uma dinâmica diferente no meio-campo e no ataque do Flamengo. Mas se a gente partir de um princípio, até por uma questão de tempo de casa, serviços prestados, aquilo que o Campos já falou, né? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E eu escalei um time, à exceção talvez do Alexandro, que tenha menos tempo de clube que todos os outros, de jogadores que estão há algum tempo já performando e bem com a camisa do Flamengo. Então eu acho que esse seria o Flamengo ideal e vai acabar sendo a médio prazo, porque o Felipe Luiz tem muito dessa questão associada ao trabalho que mais trouxe frutos, né? Desde a época do Jorge Jesus, passando pelas fases em que o Flamengo teve primazia técnica de competição, ganhou títulos importantes, muitos desses jogadores estavam em campo. Então eu acho que deve ser esse o chamado Flamengo titular daqui a algum tempo. Agora convenhamos, né? Pega o Flamengo reserva, seria titular em pelo menos 70% e 75% dos times que jogam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Boa, grande Rafa Marques, trazendo tudo, informações, análises também do Flamengo, que entra em campo logo mais contra o Central Córdoba, em partida válida pela fase de grupos da Libertadores da América. Na rodada, o Flamengo encara o Central Córdoba nesta quarta-feira, Elton. E o Gerson vai para esse jogo, ó, de contratinho renovado. Valeu, pessoal. Flamengo de volta a campo na Libertadores nesta quarta-feira, aqui mesmo no Maracanã, 21h30 contra o Central Córdoba. Mas o que agitou a torcida do Flamengo nesta terça-feira foi a renovação, enfim, do capitão Gerson. Novo contrato agora até 2030. O Flamengo anunciou esse acordo nesta terça-feira. O Gerson foi ao Ninho do Urubu, assinou tudo junto com o diretor de futebol, o José Boto. Então, tudo certo agora. Houve aquela novela, o BAP, presidente do Flamengo, chegou a alfinetar o Marcão, pai e agente do jogador, falando que era o atleta Marcão que não estava muito satisfeito. Agora o Gerson teve a valorização, vai ser um dos salários mais altos do elenco, fica bastante tempo no clube do coração. Estou muito contente, muito feliz. Espero que minha passagem aqui continue sendo vitoriosa, que é o mais importante, né? Para todos nós aqui do clube e para a nação, que é o que nos representa fora de campo. É o 12º jogador, né, que a gente costuma dizer. Feliz, mais motivado ainda e querendo sempre buscar mais. Então é isso, Gerson com contrato renovado, ânimo também renovado, tudo certo agora. Ele queria a valorização e teve, e ele vai estar em campo aqui no Maracanã, 21h30 contra o Central Córdoba, Flamengo, na segunda rodada dessa fase de grupos da Libertadores. Na estreia, o time venceu o Deportivo Táchira da Venezuela, 1-0, gol do Juninho, e aí está em primeiro lugar nesse grupo C, já que LDU e Central Córdoba empataram no primeiro jogo 0-0. Então fica essa questão aí, o Flamengo precisa vencer, fica 6 pontos,
ficar tranquilo nesse início de Libertadores. O Flamengo já contou com os retornos de Gerson, o Wesley, Arrascaeta, Plata, na vitória sobre o Vitória no Campeonato Brasileiro no fim de semana. Então fica tudo mais tranquilo. O Danilo pode ser que demore mais um tempinho e fica a expectativa do Pedro. Pode ser relacionado? Não pode. Então ele ainda está aí no trabalho, já está treinando com o grupo. Está bem próximo do retorno, segundo o Felipe Luiz. Deve ganhar alguns minutos bem em breve para depois, lá no Mundial, no meio do ano, aí sim ele está em melhores condições físicas. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo enfrenta aí o segundo colocado do grupo, o Central Córdoba, aí no Maracanã, né? Diante da sua torcida, que eu acredito que vai fazer, né, uma festa maravilhosa, uma festa incrível aí, né? E certamente vai golear hoje. Hoje é dia de jogo de goleada. Hoje é dia pro Flamengo golear aí o Central Córdoba, jogar bem, jogar diante da sua torcida. O Flamengo que, né, já está aí, né, no Brasil, né, desde de quando voltou, então já está adaptado novamente, já saiu ali daquele zum da altitude. Então, né, tem que jogar bem hoje, tem que estar entrosado, tem que estar tudo tranquilo para voltar aí 100%, né, com o time, né? E hoje, né, tem aí essa novidade do Pedro, né? O Pedro, né, está voltando a ser relacionado no time do Flamengo. Pode, né, ser aí jogar ali uns 15 minutos do segundo tempo para ir se adaptando, né? Quanto tempo o Pedro deve voltar, né? Para quanto tempo ali o Pedro deve jogar, né? Para e se adaptando. Na minha opinião, acho que o Pedro deve jogar ali praticamente os 15 últimos minutos de jogos, né? Os últimos 15 minutos de jogos, melhor falando, né? Para ir se adaptando, para ir pegando ritmo aos poucos, para ir vendo como é que tá, para ir pegando confiança, né? Porque ele passou uma cirurgia, passou por um tempo ali complicado, né? O joelho não é fácil, essa cirurgia também é muito complicada. Então, na minha opinião, o Pedro deve voltar ali e se adaptando nos últimos 15 minutos de jogos, para ir melhorando e assim sucessivamente até pegar ritmo e confiança e voltar aí 100%, né, para estar no time do Flamengo aí como titular e já chegar firme e forte no Mundial de Clubes aí, quem sabe ser artilheiro da competição. Mas e aí? O que é que vocês acham de hoje do time do Flamengo? Será que hoje o Pedro já volta e já marca gol? Qual a sua opinião para o jogo de hoje? Qual o seu palpite? Qual o seu placar? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.